Você já está gravando? Bom dia, agora é bom dia aqui onde a gente está, mas boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação. Nós estamos aqui na comunidade Novo Olhar para os Sintomas com o convidado terapeuta da medicina germânica e também de outras ciências, que vai falar hoje sobre o empreender nas empresas com nossas terapias, né? Ele vai explicar melhor, né? Então, eu sou Uhum. Silvina Halber, especialista em diabetes e doenças crônicas pela medicina germânica, atuo com hipnose, com psicoterapia também, né? E, e minha internet está instável de novo, né? Mas espero que dê para a gente fazer uma boa gravação, né? Então, Alex, a palavra está contigo. Eu vou ficar mais escutando para não interferir na minha internet instável, tá bom? Tá bom, obrigado, Silvina. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui com a gente e os que chegarão na gravação, tá? Eu deixei aqui o meu chat aberto para caso no decorrer do nosso bate-papo alguém tenha alguma pergunta, um comentário, pode ir usando o chat aqui que aí eu vou respondendo também já de imediato, né? Bom, mais uma vez gratidão por esse tempo, sempre é muito maravilhoso estar contigo, né, e com todo mundo que acompanha a gente quando nas lives do Instagram e agora aqui por esse canal, né? E, bom, a gente já tem aí, acho que nós participamos, nos conhecemos pessoalmente em 2023, mas antes disso, pela comunidade da medicina germânica, né, e também pelas publicações, acompanhando tudo mais. Então a gente já tem uma jornada junto aí como terapeutas, né, Uhum. Silvina? Já Isso é muito. sabemos que vale a pena pelo trabalho que o outro realiza e também pelo Uhum. nosso próprio trabalho, né? É verdade, né? E é interessante que dentro da diversidade de atuações como terapeuta, com as ferramentas que a gente traz junto da medicina germânica, as especificidades que a gente pode atuar, né? Você dentro do trabalho com diabetes, mas também sei que tem pacientes oncológicos que acabam também chegando até você, e ali eu delineando lá em 2022 esse trabalho voltado para o paciente oncológico, e agora ampliando mais ainda, né, ou entrando num novo espaço, levando também a medicina germânica, né? Então eu venho aí de uma jornada de 33 anos de mercado de trabalho, e a maior parte desse tempo aí, o mundo corporativo, na verdade, eu nunca deixei de estar lá, né? Ou como empreendedor, mas também sempre atendendo empresa por meio de palestras, falando sobre saúde mental, falando sobre desenvolvimento de pessoas, de liderança, engajamento, mas sempre tudo num movimento muito de elevação das pessoas dentro desse ambiente. E na verdade, quando eu comecei a trabalhar com a medicina germânica, sempre uma chama, ela começou ela se acendeu e começou a tomar, a crescer, né? Então, como eu vivi muito tempo dentro do mundo corporativo, eu sempre entendi, eu comecei a entender que a medicina germânica ela poderia se tornar uma grande aliada em programas de desenvolvimento humano, porque a gente entra numa esfera de compreensão dos conflitos que existem dentro de uma organização, dos desafios que é se desenvolver as pessoas dentro de uma organização e dos atendimentos que eu fiz quando eu olho, a maioria das pessoas estavam no mercado de trabalho, trabalhando, empreendendo, alguns sintomas vindo muitas vezes ali de situações vividas no mundo empresarial. E no ano passado eu comecei a olhar e modelar algo nesse aspecto para trabalhar também junto das empresas, né? Então, quando eu fazia algum trabalho, de alguma forma eu já levava os conhecimentos da medicina germânica para ajudar na resolução, né? E, na verdade, o que me despertou a buscar algo como a medicina germânica foi uma situação de um empresário que eu fazia mentoria com ele, e ele ali começou a ter apneia, né, arritmia, insônia, e eu ficava assim, poxa, a gente está trabalhando muitas questões da inteligência emocional, mas aqui tem outros pontos que eu não sei como ajudá-lo. E aí foi quando eu conheci a medicina germânica e entendendo que os sintomas físicos eles estavam transmitindo de mensagem mediante tudo que ele vivia. E eu comecei a fazer os links e começar a poder trabalhar de forma mais profunda, né?
Só que aí, por um desafio da minha própria vida, da minha evolução, eu fui trabalhar com mais intensidade nos atendimentos individuais, fazendo o papel do terapeuta, incrementando a programação neurolinguística, a hipnose ericksoniana, ajudando muito os pacientes oncológicos e aí fazendo um trabalho, uma linha bem específica e gratificante. Só que o chamado para o mundo corporativo ele estava muito presente ainda, né? Então na minha formação inicial como administrador, né, e depois me especializando em controladoria financeira, mas também ao mesmo tempo fazendo uma série de formações para o desenvolvimento humano. Então, essa paixão pelo desenvolvimento das pessoas, por ajudar as pessoas a despertarem o seu melhor, sempre teve muito vivo dentro de mim, né? Isso é E, interessante, né, para a pessoa que está empreendendo, né? Terapeuta, a exato, pessoa que faz transição de carreira também, olhar para isso, porque o nosso astro, aquela caminhada que a gente já fez até aqui, é sinal de força, sinal de coisas que podemos aproveitar e integrar no novo, né? Não precisamos construir um novo personagem do nada. Então, aproveitar esses conhecimentos que você já teve, todos nós podemos fazer isso para a gente exato. conseguir aplicar a nossa. Porque você falou também que você chegou na medicina germânica depois de já ser terapeuta, né? E muitos terapeutas se formam e não sabem como integrar, ficam se perdendo ali, né? Eu também passei uma boa fase entre a professora aposentada que estudava só pedagogia, só aquela área, de repente medicina germânica. Eu dizia para a Marina, são dois polos que não se cruzam, né? Até que eu comecei a entender que se cruza e muito, né? Aí comecei a atender as pessoas, né? É. Eu tenho um mentor na área de marketing que ele sempre fala assim: a gente não caiu de paraquedas naquilo que a gente está fazendo. É, Então, tudo que a gente fez antes de fazer um realinhamento da nossa carreira é extremamente importante para o que a gente começa a fazer como algo novo, né? Então, o que o administrador, né, o gestor, o estrategista me ajudou nesse realinhamento, nessa transição de carreira? Foi justamente no início ali, por exemplo, eu estabelecer uma forma de entender todo mundo que estava chegando, o que eles estavam buscando tratar, o que as pessoas que estavam conseguindo passar pelo processo e aquelas que não conseguiam. Então, aí, em nível de empreendimento, até mesmo assim, essa pessoa aqui ela não conseguiu alcançar a linha de tratamento, né, esse serviço. Então, o que eu posso ofertar para ele como algo que vai ajudá-lo nesse processo de cura que ele busca e de tratamento dos conflitos emocionais? Então, a partir daí surgiram e-books, né? E foi quando eu comecei a escrever tudo sobre o câncer de mama, exercícios mentais para resolução ou prevenção de conflitos emocionais. Depois veio o último desejo de Adelaide, ali falando da jornada da minha mãe passando pelo processo do câncer. No ano passado, eu pude participar como coautor de um projeto da editora Chave Mestra, como do livro Não Seja Refém de Seus Sintomas, e agora, recentemente, eu lancei um outro livro mais voltado para o mundo corporativo, né? Então, toda essa experiência aí de quase 30 anos lá trabalhando na gestão de empresas me ajudou muito para eu poder gerir um negócio que eu estava criando e olhar números também, né? Olhar números. Então, a integração dessa minha base de conhecimento e experiência, ela foi fundamental para isso, né? Então, quando você fala assim, poxa, eu venho do mundo da pedagogia, e agora você está estudando medicina germânica, quando você começou, isso tem tudo a ver, né? Porque você pode modelar a medicina germânica numa forma de ensino que alcance mais pessoas, né? Porque quando a gente começa a estudar as leis biológicas, é desafiador, né? Então, imagina a cabeça de um gestor, né? Que começou a olhar questões biológicas e falou, meu Deus do céu, para onde é que vai esse tal de mesoderma, né? Ectoderma, endoderma, relés cerebrais, eu só tinha ouvido falar de relé de carro, meu Deus do céu. eu Então foi acabei desistindo por anos de estudar a medicina germânica, porque, quer dizer, isso eu nunca vou conseguir acessar essa informação, né? Uhum. Então, de fato, não é fácil o começo, né? Dá um choque, né, de Uhum. conhecimento, até porque também a gente vem aí com alguns desafios de quebrar paradigmas, né?
porque a nossa mente ela estava muito modelada para o que a gente fazia. Então, se a gente for olhar para o que a gente tinha de experiência, a gente faz coisas num piscar de olhos, né? Então, o novo traz para a gente também uma série de aprendizados a serem vivenciados. Então, isso é extremamente importante. Mas no último ano, essa chama do olhar para o mundo corporativo, ela começou a vir de uma forma assim, aumentando e aumentando, né? Então, continuo com os atendimentos individuais, agora não tão focado como antes, porque eu comecei no ano passado com algumas ações, né? A gente tem um número. É uma palestra motivacional que vai até 2 horas, que é o Professor e o Palhaço, onde eu faço o papel do professor e um amigo, um artista, ele faz o papel do palhaço. E a gente fala de saúde mental, a gente fala de liderança, a gente fala de engajamento, a gente fala de propósito. É algo muito lindo, né? Então, dessa palestra surgem atendimentos para ajudar as pessoas, né, a liderança, a trabalhar a questão das emoções, dos conflitos, do que eles trazem na vida deles e como isso impacta a vida adulta hoje, né? Então eu comecei a olhar com mais força para isso, né? Para esse trabalho. E aí eu acabei criando uma metodologia onde eu estou unindo ali várias questões da gestão de dimensões organizacionais, mas também trazendo todo o conhecimento da medicina germânica em tipos de conflitos vivenciados nas organizações e atrelando isso de uma forma bem estruturada. Eu já tinha um material nesse sentido, e com a medicina germânica eu pude então trazer uma nova roupagem para isso. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver as notícias de que os transtornos mentais, os afastamentos do trabalho por transtornos mentais, eles têm um pico muito grande. Então, a gente iniciou o ano com um número de quase 500 mil, mas uma atualização recente da Previdência Social traz esse número para mais de 600 mil afastamentos em 2024. Então, olha o quanto ansiedade, depressão e burnout têm provocado nesse sentido. Em Só que aí. porcentagem, isso fica um número muito alto. Eu, como funcionária pública aqui do município, a gente tinha formações que diziam que 70% dos professores se afastavam por saúde, né? Então, Uhum, 70%, olha a qualidade da educação, e isso se aplica a todos os tipos de trabalho, né? Como vai manter uma empresa com qualidade se as pessoas ali estão mais adoeci. preocupadas com a própria doença do que com a vida, com aquilo que elas estão fazendo, né? Exato. Mas também esse número traz uma reflexão para a gente, Silvina, porque a gente sabe que existem ambientes tóxicos, quando a gente Sim. fala do trabalho, mas também a gente sabe que existem empresas que fazem um grande investimento. Só que existe um fator bastante interessante nisso, que o próprio governo, a Previdência Social, eles não analisam, né? Quando a gente fala de afastamento do trabalho por ansiedade, por exemplo, a gente está lendo, está entendendo que o fator gerador da ansiedade é o ambiente de trabalho, porque o afastamento é do trabalho. Uhum. Mas a gente sabe que não é, muitas vezes não é isso. Ou seja, o fator da ansiedade no indivíduo, na pessoa, pode ser em casa, pode ser pela carga de trabalho, de demanda que ele tem pós-expediente, né? Eu sempre ressalto, né, o quanto as mulheres são impactadas nisso, né? Por um modelo de que só a mulher que pode varrer uma casa, lavar uma louça, cuidar de uma feira. Não, né? Eu falo assim, homens, a gente precisa desenvolver mais o partilhar das atividades, né? Então, eu sempre olhei com essa questão, né? De assim, eu preciso ajudar em casa, eu também tenho parte, não é só chegar depois de um dia de trabalho, deitar no sofá, esticar as pernas e pronto. Então, tudo isso precisa ser organizado de forma a não ficar pesado para ninguém ficar doente. Mas os fatores que impactam o trabalhador, eles não são exatamente a questão do ambiente da empresa. Mas sim, a gente sabe que existe um grande percentual de influência nesse sentido, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu até percebo que muitas vezes o setor público, ele tem uma carga que sobrecarrega o trabalhador, o servidor, por questões estruturais, por questões políticas, por uma série de fatores que impedem muitas vezes do servidor fazer uma excelente entrega, às vezes até por falta de recurso, né? Então, eu também já passei prestando serviço como um servidor técnico ali, de cargo comissionado, então eu sei os desafios que existem do outro lado do balcão, né? Não como a pessoa que vai ser atendida pelo serviço público, mas por quem vivencia os desafios no dia a dia.
Então, quando a gente olha todo esse espaço de trabalho, olha o quanto a gente precisa começar a pensar na empresa como um espaço de regeneração humana, né? Seja ela pública ou seja ela privada. E o quanto, de fato, as empresas estão, com esse olhar, com essa preocupação. Então, daí nasceu esse novo serviço, né? Então, isso acabou tendo uma expectativa de oferta para o mercado, para as pessoas muito grande, e disso nasceu a Skills Hub, que é essa nova empresa, que é uma startup, né? Então, eu modelei o projeto aqui num relacionamento muito bom com o Sebrae no Rio Grande do Norte. Apresentei o que é a empresa. Na época, eu estava focado somente num determinado produto, que é o diagnóstico integrado, né? Que hoje ganhou uma nova roupagem depois que a Skills Hub nasceu. É o Hub Insight, né? É um centro de ideias ali que a gente consegue estabelecer a partir de uma pesquisa que a gente realiza dentro da empresa. E, na verdade, essa pesquisa ela nada mais é do que uma ferramenta de escuta. Então, a gente percebe que as pessoas dentro do ambiente corporativo, elas precisam ser ouvidas, né? O gestor, ele tem tempo para parar e ouvir? Ele não tem mediante as muitas demandas, mediante as metas, né? Mas como é que a gente pode ouvir as pessoas? Então, essa pesquisa, ela vem de uma forma estruturada, onde eu leio os desafios vivenciados pelas pessoas que trabalham naquela empresa, mas também correlacionando com os tipos de conflitos emocionais que as pessoas vivem, né? Então, a gente vai perceber que demanda de trabalho, ou um conflito de sobrecarga, ou um conflito indigesto, são os que estão lá no ranking dos desafios vivenciados. E é interessante que essa pesquisa, ela não é somente um veículo para me trazer dados, números. Aí é onde lá no livro Cura Corporativa eu falo sobre indicadores com alma. Ou seja, eu vou olhar para esses números, eu vou ter um raio X. Eu não uso muito, eu não uso essa expressão, né? Em algumas situações eu falo que é o PET scan da empresa, né? Então, o paciente oncológico, ele faz o PET scan de ponta a ponta para verificar se existe algum ponto ali de proliferação, alguma coisa que aponta. Então, o Hub Insight, né, esse diagnóstico integrado, ele é justamente esse trabalho que eu realizo agora dentro das empresas, baseado também na medicina germânica, para a gente poder perceber a saúde da empresa. Não só em termos de, na leitura do que o colaborador está trazendo, se eu estivesse fazendo uma anamnese. Eu atendo a pessoa lá no meu atendimento individual e eu faço uma anamnese dela. A partir de identificados os conflitos, a gente tem todo um tratamento a ser feito, né? Com programação neurolinguística, com hipnose ericksoniana. Isso nas empresas eu levo de uma forma diferente nesse sentido. Então, como empreendedor, né? Primeira coisa que eu preciso pensar é como é que está a saúde do meu negócio, né? Se eu quero crescer como empresa, né, qual é a cultura que eu estou desenhando para essa organização? Como é que eu vou estar medindo isso? Alex, eu estou começando a empreender, é eu keep aqui, eu estou sozinho nisso, né? Então, nesse processo nessa fase de desenvolvimento que nós estamos na Skills Hub, eu estou trabalhando sozinho. Tem os meus parceiros, tem as pessoas que a gente vai atuando de alguma forma juntos, mas eu estou sozinho, mas já modelando num determinado crescimento qual é a cultura que a gente quer ter, quais são os valores, o que é importante para a gente nesse aspecto. Então, a empresa, ela é esse espaço que a gente precisa olhar quando a gente está criando o nosso negócio como um espaço de regeneração. E o que eu tenho levado não é um produto ou um serviço. Eu tenho dito que é um movimento social, tá? A partir das empresas. Se a gente observar a nossa vida, o universo, tudo que tem acontecido no mundo está nos condicionando para um novo tempo. Eu tenho dito que uma nova era, né? Onde a gente está num processo de evolução a viver em menos conflitos, em mais harmonia. Né? Por isso que a gente está vendo tanta gente doente. Então, esse movimento das doenças que se despontam, ele tem algo benéfico. Alex, como assim? As pessoas doentes têm algo benéfico?
Porque a gente já está no movimento de que a humanidade não aguenta mais sofrer calado, né? De passar por situações calado, de tanta resistência ou a falta de conexão com nossa essência. As gerações que vêm agora, elas estão de alguma forma muito mais conectadas com fazer algo que tenha sentido para minha vida do que fazer algo somente porque todo mundo faz ou porque eu tenho que pagar os boletos no final do mês. Então, olha só, a gente passa, né, falando de uma maneira mais tradicional, a gente passa um terço do nosso dia dentro de uma empresa, de segunda a sexta, né, às vezes no sábado, né, a gente empreende, lógico que é mais de um terço do nosso tempo dedicado, porque às vezes a gente vai estar trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, mas é preciso olhar para isso buscando um equilíbrio também. Então, a gente precisa olhar agora, e esse tem sido o meu trabalho, de olhar para a empresa como um espaço de regeneração humana. Eu, como empreendedor, eu preciso olhar para o meu colaborador, para aquele funcionário, e entender que aquele ser humano tem alma, tem coração, tem intestino, tem fígado, é um ser integrado, não dá para ele deixar os problemas de casa em casa, porque isso afeta a psique dele e isso vem junto para o trabalho. Então, eu preciso fazer com que ele se sinta um ser inteiro, né? Não dá para a gente dividir o ser humano em parte. Eu estou aqui ao mesmo tempo em que sou pai. Então, se alguma coisa acontecer com as minhas filhas, eu preciso ter ou algum suporte nesse momento, ou preciso tomar alguma direção, né? Então, se a minha filha está adoecida, lógico que eu tenho foco no que nós estamos fazendo aqui, mas também preciso dar assistência a ela de alguma forma. Então, não dá para a gente se dividir, né? Eu vou pensar nisso agora, depois aquilo, lógico que isso sempre vai mexer com a nossa produtividade de alguma maneira. Quando a gente fala de empresa, o que que a gente pensa, né? A gente pensa de lucratividade, né? A empresa, ela existe para isso. Mas como é que a gente equilibra, Silvina e todo mundo, o buscar os resultados, alcançar os resultados, sem ferir a nossa saúde física e mental? Como é Então, que vocês pensam? você trouxe antes sobre os conflitos de sobrecarga e conflitos indigestos. Talvez seria interessante para as pessoas que nos escutam, que não conhecem o que significa isso, como você chegou a observar isso, né? Em que você se baseou, se você pudesse esclarecer um pouco mais, porque eu que sou da Germânica, eu já entendi porque você Uhum. fez esse diagnóstico, mas tem muitas pessoas que não têm essa clareza, né, de saber por quê, né? Então, o que significa o conflito de sobrecarga? Como ele é percebido no ambiente de trabalho? Se você olhar os CIDs, que são os códigos emitidos pelos médicos do trabalho, né, ou Hum. ali pela pessoa, pelo perito do INSS, né, que afasta a pessoa, por isso que a gente consegue ter um número bem específico dos transtornos mentais, porque vai ter uma categoria específica para isso. A gente vai ver que doenças osteomoleculares ali, osteomusculares, são as que mais também estão no top, tá? Então, o que isso significa? Um conflito de autodesvalorização. O que o conflito de sobrecarga traz nesse aspecto? Também um conflito de autodesvalorização. Então, eu vou contar um caso bem recente. Uma pessoa, um paciente que chegou com uma hérnia sequestrada, tocando o nervo ciático, paralisando quase a perna direita dela e ela tendo que passar por um processo de cirurgia porque ela estava no estado crônico ali, tá? Localizado entre a L5 e a S1, ou seja, a última vértebra ali da lombar com a primeira da sacral. Então a gente tem dois tipos de conflito. Um conflito de autodesvalorização, remetendo à sobrecarga, porque eu estou olhando para a lombar, então, ou seja, eu estou carregando o mundo nas minhas costas, e um conflito de autodesvalorização sexual, porque já pega a sacral. Quando a gente olha o contexto de vida daquela pessoa, eu vou identificar que de fato, e vai fazer sentido para ela, o que esses conflitos representaram, as experiências, o que ela vivenciou na vida dela. Então, quando a gente olha para o ambiente corporativo, como é que eu sei que ali tem um alto índice, ou um baixo, ou um médio índice de sobrecarga, de um conflito de sobrecarga? É mediante as demandas de trabalho que as pessoas têm. Como é que isso no cotidiano a gente consegue perceber? Quando
as 8 horas de trabalho que eu tenho, elas não são suficientes para eu realizar as minhas atividades. Então eu fico 10, eu fico 12, eu levo o trabalho para casa, eu saio, mesmo que eu faça 8 horas, eu saio dali, não consigo terminar a minha atividade, fica para o dia seguinte, tá? Eu sou muito demandada, ou isso é um fator externo dentro do ambiente, ou seja, ou as pessoas, ou o meu chefe, né, ou a minha equipe demanda sobre mim muita coisa, ou eu sou o tipo de pessoa centralizadora, né? Ou seja, eu sei fazer melhor que todo mundo, eu trago tudo para mim. Se eu sou um líder, eu peço para alguém da minha equipe fazer e aí a pessoa não faz do jeito que eu queria, então eu vou lá e pego aquilo para mim fazer, né? Então a Isso. gente consegue perceber os conflitos, né, de sobrecarga quando alguém tem muita coisa para fazer, mediante essas experiências, essas vivências que as pessoas têm no decorrer. O conflito indigesto, ele geralmente ele é percebido por falta de uma comunicação assertiva, ou seja, uma comunicação clara e objetiva. Então, eu tenho metas a alcançar. Essas metas são absurdas, né? Eu tenho os recursos que eu preciso para alcançar essas metas, como é que eu estou digerindo tudo isso? Ah, eu tenho alguém que tem uma prática de comunicação violenta, então a maneira como eu recebo isso acaba me provocando um refluxo, alguma questão no esôfago, né? Alguma questão, uma gastrite, né? A pessoa vai lá, você está com uma gastrite nervosa, isso daqui é estresse, tá? Mas da onde é a origem disso? Então, quando a gente mapeia os processos dentro da organização, a gente consegue perceber como a comunicação ela é trabalhada e como ela sai do nível estratégico até o nível operacional, de como isso chega e se chega de forma clara. Então, se eu tenho uma. É diferente quando eu digo assim, numa relação, né? Quando eu estava dentro do mundo corporativo exercendo liderança, gerindo um setor, que eu demandava algo para alguém, eu dizia, olha, eu preciso que essa tarefa seja feita e que o resultado seja esse. Como você vai fazer e a maneira que você vai desdobrar isso não me interessa, é do teu jeito. Você pode fazer do teu jeito, mas o resultado ele precisa ser esse daqui. E a gente tem tanto tempo para poder realizar isso. Como é isso para você? Alex, eu preciso de mais um dia ou 2 dias. Não, metade do tempo é suficiente. Ah, eu vou precisar disso, daquilo. Eu tenho esses recursos, né? Ah, beleza. Então a gente fazia todo o alinhamento para a pessoa entregar aquilo que precisava. Então, eu já venho trabalhando com isso há um bom tempo. Eu já tinha essa visão, né? Então, só que a gente ainda está no mundo em que as metas, os resultados são esperados, mas muitas vezes os recursos não são necessários. E na hora que chega ali para cumprir, o que acontece muitas vezes é da pessoa ficar calada, né? Então fica aqui o refluxo, vai e vem, o vai e vem, porque ela não consegue colocar para fora, porque é o meu diretor, é o meu gerente, eu não posso falar para ele isso. Porque aí a gente vai entender que as pessoas não têm a liberdade de expressar o que elas sentem e pensam, né? E na verdade, muitas vezes o que elas são. E quando ela não consegue expressar quem ela é, a gente encontra um outro tipo de conflito, que é o de identidade, né? Então, isso permeia também esse trabalho dentro das organizações. Sim. As empresas, os diretores, eles têm medo de fazer um trabalho como esse. Principalmente porque agora existe uma lei que os obriga a fazer diagnósticos de avaliação dos riscos psicossociais, né? Então, não tem mais para onde correr. Sabe aquela história de ou é por amor ou é pela dor? Então, as empresas tiveram muito tempo para fazer isso pelo amor e muitas estão fazendo já desde algum tempo. Mas agora vem a lei que impõe isso, que as empresas precisam olhar para esse aspecto. Então, é pela dor. E eu tenho sempre dito para os diretores, para os CEOs com quem eu tenho me reunido, não precisa temer. O que a gente vai ter aqui é uma leitura de como é que está a saúde mental, né, a cultural da empresa, para a gente agora poder também se blindar. Porque, como eu disse, eu já vi situação de colaborador com um afastamento por ansiedade, mas o fator da ansiedade não era no trabalho, era um aspecto particular de vida, né? Aquilo era nítido. Então, na hora que a gente consegue fazer esse levantamento,
né, a gente consegue, de certa forma, se blindar também contra qualquer sanção que venha do governo nesse sentido. Porque o Ministério do Trabalho, quando ele entra numa empresa, gente, e como empreendedor isso é bom a gente saber, ele nunca vem para dar orientação, ele já vem para dar sanção, para multar. Então a gente, como empreendedor, precisa seguir as regras bem direitinho para não viver algo indigesto em relação a qualquer sanção nesse sentido. Sim. Isso que você trouxe de explicação para sobrecarga e também para o indigesto, nós, como eu presa, também se aplica, né? Porque eu vejo quantos terapeutas eu já conheci nessa jornada que sucumbiram no meio do caminho, infartaram, desistiram, sumiram do mercado, né? E agora vêm precisar de atendimentos, né? Então é porque a pessoa não soube viver de uma forma saudável as situações, não conseguiu se trabalhar emocionalmente, né? Então, um empreendedor que tem funcionários que com essa dificuldade, com certeza ele vai sair ganhando, porque um Uhum. funcionário que está bem, ele vai ser mais produtivo. Assim como um terapeuta que está bem atrai clientes mais, que ele pode cobrar melhor, terá mais resultados, né? Então, se eu sou empresa ou se eu sou funcionária, de qualquer lado, uma pessoa que está bem, ela vai ter resultados mais elevados, né? Exato. E você falando, me vem muito uma ferramenta da programação neurolinguística, que são os níveis neurológicos, né? Então, ela é bastante interessante, porque trazendo a espiritualização do trabalho da terapia, e muito do que a gente entende da medicina germânica como um conhecimento sagrado também, a gente, quando está no exercício ali do dono do negócio, como empreendedor, mas também com a pessoa que faz as entregas, a gente vai se preocupar com uma série de fatores, principalmente a nossa sustentação. Porque quando eu saio de um trabalho, de uma CLT e começo a empreender, todo o faturamento do negócio que eu tenho, basicamente, é o meu salário, né? Então, como é que eu vou crescer? Eu quero continuar só assim, né? Então, como é que eu vou olhar para frente? Quais são as metas que eu estabeleço em relação ao meu crescimento? Eu vou continuar. Você falou uma coisa interessante, né? Ele estar bem para poder atender mais, mas também eu posso atender menos faturando mais, a partir do posicionamento do preço que eu coloco no mercado, né? E isso é totalmente viável nesse sentido. Então a gente precisa de uma saúde mental para poder ir percebendo todas essas coisas, né? Aquele paciente aquela pessoa que chega e não consegue fazer o tratamento com a gente por uma questão de ticket, que serviço eu posso estar oferecendo para ele, né? Se é um e-book, se é um áudio, se é alguma jornada que eu faço agora num trabalho coletivo que dá mais acessibilidade. É uma série de fatores. Só que eu preciso estar bem para poder ter toda essa articulação como empreendedor, né? Então, o quanto a gente começa criando o nosso negócio, de maneira que esse espaço da empresa que nós estamos criando, ele é o nosso espaço de regeneração. Porque eu tenho certeza, todo mundo que trabalhou para alguém viveu situações que eram indigestas, que eram confrontantes com seus valores, e o que a gente sentia e pensava era: o dia que eu trabalhar para mim, eu Vai não ser quero que isso diferente. aconteça no meu espaço. Então, a gente cria o nosso negócio agora modelando uma cultura, Silvina, de regeneração. Ou seja, eu trabalhei numa empresa que no dia do pagamento, naquela época, se pagava ainda no dinheiro, na mão, né? Uhum. O dono do negócio, ele contava o dinheiro ali que você tinha que receber, ele jogava em cima da mesa para você pegar. E eu recebia, lógico, né? Tinha responsabilidades ali, né? Mas internamente a vontade que dava era assim. A vontade que dava era de não aceitar isso, porque eu não peguei o meu serviço e joguei ali. Mas quando eu olhava para aquela situação todos os meses, o que eu trazia para mim? O dia que eu for, ou um diretor, o responsável por pagar alguém, ou o dono do meu negócio, que eu tiver que fazer um pagamento a alguém, esse pagamento eu vou fazer com uma grande satisfação. Porque aquela pessoa ela doou um tempo da vida dela, né? Ela foi contratada para isso, tudo bem, mas ela escolheu estar naquele lugar junto comigo para desenvolver alguma coisa. Então eu vou pagar esse salário com grande satisfação.
Hoje, quando eu faço Pix pagando alguém, é com grande satisfação, né? Não é me apegando àquele recurso material. Então, o negócio que eu crio, que a gente cria, ele já é esse espaço de regeneração no mundo, né? Só que a gente tem aí muitas, né, milhares de empresas no Brasil e no mundo precisando dessa nova cultura. Então, eu sempre digo o seguinte: a empresa ela é feita para gerar lucro, para gerar riqueza, seja o que riqueza significar para vocês. Mas uma empresa ela precisa ter sustentabilidade financeira. Quanto mais sustentabilidade financeira eu tenho, mais propósito eu consigo entregar, realizar e entregar para o mundo, né? Então, qual é o propósito hoje da Skills Hub nesse processo, né? A gente falou no início, antes da gravação, sobre inteligência artificial. Ela é uma empresa que nasceu com o uso constante da inteligência artificial, né? Então, toda a parte analítica que eu realizo por meio dos trabalhos é através da inteligência artificial. A gente tem uma plataforma online que alcança as empresas do mundo inteiro que participam dessas pesquisas, né? Inclusive, esse nome aqui, né, e a logomarca, deixa eu afastar aqui, foi feita pela própria inteligência artificial. Eu não usei uma agência de publicidade para desenvolver, né? O nome ele surgiu como um raio de luz nessa conexão com a espiritualidade, né? E Skills Hub significa justamente esse centro de competências, esse lugar onde a gente consegue conectar empresas e pessoas, né? Então a gente cria uma rede de conhecimento, de estratégia, de propósito, tanto que espiritualidade e propósito são valores inclusos dentro da nossa estrutura, né? E o nosso olhar para as empresas é um convite para fazer um movimento diferente. Então, a gente cria uma cultura nesse espaço regenerativo a partir da própria escuta, né? A partir da escuta do outro. E é uma escuta ativa. Não é aquela coisa que eu ouço agora e aí eu recebo os dados e vou ver o que eu mudo aqui. Não, ela é uma escuta ativa. Então, a gente traz, né, um conceito, inclusive, de aqui a gente não tem colaborador. Aqui os nossos colaboradores eles serão chamados de rubbers, que é uma palavra que não existe em inglês, né? Mas eu peguei o hub ali, botei um ER, que dá a ideia de executor, trazendo uma interpretação de conectores, ou seja, todos os nossos colaboradores no futuro, eles terão que ter essa mentalidade de que eu estou aqui para conectar aquilo que precisa ser movimentado, transformado, né? Então, o nosso objetivo, né, nossa visão é ter esse reconhecimento no mercado nacional de uma empresa que está conectando tecnologia, conectando pessoas e que a gente pode ajudar no desenvolvimento humano. E daí veio, dentre esse movimento todo, o desejo de escrever um livro, né? Então eu criei uma história, né? Então a gente Mas começa ainda em no. relação à empresa, nossa, assim, eu digo uma visão bem futurista, uma coisa assim que já faz parte da realidade, mas que a maioria dos terapeutas ainda não estão percebendo o quanto isso é necessário acessar esse novo jeito de trabalhar, esse novo jeito de chegar, né? Porque as pessoas vão evoluir cada vez mais rápido, as empresas, o mundo. E Uhum. quem não se adequa vai ficar com indigesto, né? Vai ficar com problemas de físicos e emocionais porque não conseguiu alcançar. Então, com certeza é um trabalho que tem muito a você. Você tem muito trabalho para conseguir integrar isso, mas é algo assim que vai despertar muitas pessoas para o crescimento também, né? Exato. E olha, você falou uma coisa que é fantástica, tá? Eu vou fazer uma adaptação do terapeuta a Skills Hub, né? Todo terapeuta, ele é um hub, ele é um ponto de conexão, tá? Eu sei que a gente, como empreendedor, tem a preocupação do faturamento, né, do fazer as vendas, porque a gente tem as nossas responsabilidades. O mercado passa por uma recessão, aí o mercado da terapia entra numa certa dificuldade pela indisponibilidade de recurso financeiro das pessoas que chegam para fazer o tratamento, tá? Então, são desafios que a gente vive como todo mundo está vivendo. Não é exclusividade nossa. Mas o que é interessante? Se perceba como um ponto de conexão, de cura na vida das pessoas.
né? Então, ou seja, e aí vem muito das nossas experiências, falando de nós dois. Você sendo um hub, uma conexão dos pacientes diabéticos com uma nova perspectiva, não só de tratamento da doença, ou do conflito biológico, melhor dizendo, mas também de transformação de vida. Porque quando a gente entende o que o nosso corpo está falando e a gente traz uma perspectiva do que aquilo representa e nós tratamos o conflito por trás do conflito biológico, a gente está transformando a nossa vida. Então você é um agente de regeneração. Você é um agente de transformação como terapeuta, Não tem né? como sair da diabetes sem sair transformado, né? Não tem de nenhum processo, Isso. né? Então, a pessoa que passa a vida inteira engolindo sapo, que aí vai passar por um processo de uma gastrite ou de uma esofagite, né? Ou por algumas questões de tireoide, ou por um câncer no estômago, e aí ela aprende o que o corpo dela está dizendo, ela ressignifica, ela trata, o corpo se fortalece e volta para sua normalidade. Essa pessoa nunca mais será a mesma. Ela aprendeu a ter um ponto de vista diferente sobre o que para ela algo era muito indigesto, porque alguém talvez na infância dela disse assim: cale a boca, não responda aos mais velhos, não se atreva, não se meta, você não é capaz. E ela trouxe aquilo como uma verdade de vida. Só que essa verdade de vida, dentro do contexto do que foi a vida dela, traz para a vida adulta uma série de problemas, inclusive crescimento pessoal, profissional, se submetendo a situações de que muitas vezes a escraviza. E tudo isso que a gente vive na nossa vida pessoal, quando a gente também trabalha, tá nos corredores das empresas. Eu sempre disse isso muito antes de conhecer a medicina germânica. Há 10, 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu desenvolvi um programa de desenvolvimento de líderes, eu dizia, as crenças que nós temos quando crianças, que nós formamos pelas experiências de vida, ou porque o nosso pai dizia, ou nossa mãe dizia alguma coisa, elas estão nos corredores das empresas. Então, muitas vezes, o colaborador não consegue alcançar o potencial dele porque ele está ali travado por isso. Agora, eu, como líder, preciso me desenvolver para ajudar o outro a desenvolver de forma saudável. Então, como terapeuta, a gente acessa de forma mais profunda a vida das pessoas que passam por nós. Alex, eu quero atender todo mundo que passa por mim. Você não vai atender todo mundo que passa por você, É né? uma Porque vai ilusão. faltar talvez de recurso financeiro para o outro, não vai bater a agenda, tá? Então, mas é tudo bem, não adianta a gente querer agarrar o mundo todo, porque aí a gente vai ter conflito de sobrecarga. É. Então, se veja como esse ponto de conexão da pessoa que busca uma solução para a cura. Quando eu me desafiei a trabalhar somente o câncer e foquei ali, eu botei como meta, eu quero ser o especialista em câncer de mama no Brasil, né? Eu mirei isso como objetivo Eu principal conheci nessa fase. nessa fase, né? E ali tinha, lógico, eu tinha uma série de conflitos pessoais para tratar dentro de mim, pelo fato da minha mãe ter morrido por câncer de mama, e o câncer de mama ser presente na família na minha família materna. Então, ali eu coloquei, não, eu quero ser conhecido como especialista no câncer de mama, né? E agora eu volto, começo a dar atenção só para o câncer de mama nesse aspecto também. Então, desde ontem eu comecei uma série de publicações nesse aspecto, tá? E é um assunto que, assim, arde meu coração, né? Porque eu sou pai de três filhas, né? Então, assim, poxa, o feminino está muito presente na minha vida. Então, eu preciso manter essa conexão do masculino com o feminino, até porque é extremamente importante, para poder fazer uma entrega também para elas e elas poderem evoluir nesse aspecto como futuras mulheres, porque hoje são todas crianças, né? Né? Então, ali eu coloquei para mim, poxa, o quanto a medicina germânica pode ajudar as mulheres que passam por uma série de questões emocionais e não entendem o que está por trás do câncer de mama. E o quanto E a tua ali, vida se transformou da época que você. Não sei se sim, a minha tô lhe internet ouvindo. está instável. Quando você viveu a situação do câncer de mama da tua mãe, quanto medo, quantos conflitos você gerou ali, né? Traumas em ti, e quanto agora você está diferente para ser um
um ponto de conexão para tuas filhas. Se acaso Exato, acontecer com elas, a tua postura não vai ser de medo, vai ser de suporte, de força, né? Então, olha a diferença quando a gente se conhece, a gente exatamente. cura nossos traumas. Exato. E eu sempre acreditei nesse movimento que nós estamos vivendo, do mundo todo, da humanidade, de que nós vivenciamos tudo o que vivenciamos com as gerações anteriores, e nós somos uma geração de regeneração, tá? Então, firmem isso, eu vou repetir. Nós que estamos aqui, vivendo essa jornada de vida nesse momento, no dia de hoje, nós estamos tendo o privilégio de ser uma geração que conduz a humanidade a um processo de regeneração. E quem é que vai ser grandemente abençoado com isso? Os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, esse processo de regeneração, ele não é só dentro de casa, ele é em todos os ambientes que a gente passa, né? E aí, o que é interessante lá no livro Cura Corporativa, Silvina, são dois desafios. A gente falar da empresa como um espaço de regeneração humana, mas a gente falar de espiritualidade dentro das organizações, né? Então, olhar para um ambiente que é julgado como um ambiente que adoece as pessoas e transformar esse ambiente num ambiente curativo. Então, nós passamos pelos nossos processos de cura. E hoje nós somos agentes de cura, de transformação. A cura está no outro. A gente é aquela pessoa como terapeuta que faz ela mudar a perspectiva, ajuda a ressignificação e ajuda a outra pessoa a ativar a própria cura. Então a gente tem um mundo para poder transformar. Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo de transformação e regeneração, melhor. E talvez, assim, chegando já aqui no nosso tempo final, de início a gente vai ter resistência. A gente vai pensar que os outros vão pensar que é absurdo o que nós estamos dizendo, que é um absurdo o que nós estamos querendo fazer. E se a gente cala esse chamado, o nosso corpo vai adoecer. O mundo precisa da gente para ser transformado? Não. Se a gente não fizer, ele vai se encaminhar de realizar, de pegar outra pessoa para realizar isso. Porém, se nós estamos tendo a oportunidade de sermos chamados para isso, então é legal da nossa parte que a gente cumpra esse chamado, esse dever, porque a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas, né? E essa entrega, essa transformação, ela é tão boa para quanto quem é transformado, para também quem é o agente transformador. Não tem preço que pague a gente estar num processo, né? Então, de você receber uma mensagem, Alex, voltei no médico, não existe mais tumor, não existe mais nada, os nódulos sumiram, ele só quer me ver daqui a um ano, né? Então, não tem preço que pague isso, né? Eu não tinha esperança e agora a minha vida ela tem um outro rumo, um outro olhar. É para isso que a gente está aqui. Nossa, tanta coisa preciosa que você trouxe. Uma das situações indigestas que eu vivi faz pouco tempo, eu vejo terapeutas, eu fui convidada também para trabalhar numa empresa, uma plataforma. A pessoa estuda anos para se formar terapeuta, faz, e depois vai prestar serviço para uma empresa que você não precisa, porque você falou da dificuldade da venda, né? Nós, quando a gente se forma terapeuta, a gente tem dificuldade de atrair clientes. Então, essa empresa tem vários formatos, né? Ela atrai os clientes para a gente só presta serviços, mas as condições são desumanas, são indigestas, né? Então, há pouco tempo eu vivi isso, digo, como é que pode que as pessoas se sujeitam? Para mim, isso gerou um repugno, porque tive diabetes, então as situações de asco, de nojo, elas sempre estão presentes para eu olhar mais um pouco para isso, né? E agora você vem e traz uma empresa que faz a ponte, né? Que é diferente, né? Então, quanto esses locais indigestos de trabalho, com muitos terapeutas se sujeitam,
precisam ser transformados em locais de dignidade que possa de fato ser aquele elo de conexão, não aquele elo de sobrevivência. Porque um terapeuta que se sujeita a atender uma pessoa por R$ 30, psicóloga, por sessão, por hora, que está competindo comigo, que cobro valores muito diferentes e contigo também. Então, Uhum. quanto isso é um espaço que nós precisamos transformar e estar conscientes. Eu não vou me encaixar naquela caixinha, porque eu quero mais da minha vida, né? Então, sair transformada de uma doença, eu sair da diabetes, se eu me sujeito, ser obrigada a trabalhar naquele local, a minha doença volta, né? Porque eu Uhum. estou vivendo a indigestão de novo, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa história, para aquilo que a gente quer do nosso futuro e se ligar com empresas que queiram algo semelhante que a gente quer e não se sujeitar a pegar as migalhas que o outro nos oferece, né? E as redes Exato. sociais estão pegando pesado nisso, né? E muitos Uhum. terapeutas se perdem. Exatamente. Dentro até mesmo do mundo corporativo, o que eu sempre vi e o que eu continuo vendo. Quando a gente fala de cura mesmo, de atenção às pessoas ali. Então, muitas vezes, o remédio dado é uma consulta como essa, né? É, é um passe para uma academia, né? Um convênio com alguma outra empresa. Isso não é cuidar da saúde do trabalhador. Isso não é cuidar da nossa saúde. Cuidar da saúde das pessoas é dar a atenção que elas precisam. E aí, novamente, eu trago como fundo o quê? A escuta, né? Hum, Então, e é interessante porque essa experiência, Silvina, ela traz uma reflexão muito grande para a gente, né? Ela é semelhante ao que eu vivi lá quando o cara ele jogava o salário na mesa. Ou seja, hoje nós sabemos o que nós queremos desenvolver, o que nós queremos entregar, a qualidade dessa entrega, né? O que a gente entrega de forma gratuita, como um canal de informação pelo Instagram, por aqui, mas também o que nós estamos num mundo onde o recurso financeiro é necessário e isso é bom, porque a gente não consegue realizar sem capital, né? Então, com capital a gente consegue fazer entregas melhores. Então, poxa, aonde é que eu consigo potencializar tudo aquilo que eu investi para adquirir conhecimento e ter retorno sobre isso e poder fazer mais? Então, uma formação como medicina germânica, como qualquer outra que você faça, que traga ferramentas que acrescente no teu serviço como terapeuta, tudo isso são formações caras, são valiosas, né? De tempo, de conhecimento e recurso financeiro. E lógico que a gente precisa ter retorno disso num tempo mais curto, né? E não dá para se submeter a valores por sessão de 30, 40, R$ 50, né? É desumano, tanto para quem presta o serviço quanto para quem recebe. Porque se você vai para um plano de saúde que paga mais ou menos isso para um psicólogo, por exemplo, uma sessão é de 30 minutos. E aonde que em 30 minutos a gente vai conseguir extrair contexto de vida da pessoa para tratar muitas vezes uma dor na alma dela? Não tem como, né? hum, Então, o que eu tenho trazido agora, dentro do objetivo de transformação do mundo empresarial, seja do pequeno ao grande, é essa mudança de consciência, né? De tratar bem, de trabalhar as questões profundas. Muitas vezes você vai ter alguém que é espetacular, mas tem uma dor tão grande que ela não consegue vencer essa dor para poder abraçar as pessoas que estão ali. Eu falo abraçar literalmente, né? Eu já vivi em empresas que o líder era fantástico, que passava na sala dando bom dia para todo mundo. Já vivi em empresa que o líder vivia trancado na sala dele e o clima da organização era conflituoso, era péssimo, era ruim. Então a gente vai vendo as experiências e vai escolhendo o que a gente quer para a gente, para o nosso negócio e para quem a gente está entregando aquilo que a gente quer, tá? Então, aí a gente tem agora esse, né, o Cura Corporativa está falando muito sobre escuta ativa e tem uma história fictícia, mas que traz realidade de organizações, fala como é que a gente pode escutar, apresenta um pouco da metodologia voltada para as empresas também.
Então, chega uma parte que fala muito sobre gestão. Isso é interessante, né? Como um empreendedor, porque você vai poder ter luz para o que você precisa fazer para o teu negócio crescer também, né? E esse movimento, né, de carreira, de desenvolvimento das pessoas, de questões mais profundas dentro das organizações. E aí eu convido vocês a conhecerem o site da Skills Hub, que foi feito todo com inteligência artificial, tá? Então é skillshub.com.br, né? Esse nome aqui, Eu vou .com.br, colocar na descrição do vídeo. Quem assistir o perfeito. vídeo pode acessar, porque eu também quero pesquisar Lá mais sobre isso. Já fiquei bem a gente curiosa. quase toda, com exceção da semana retrasada, que eu não realizei o webinar, mas a gente já tem 4 webinars lá gratuitas de 1 hora. Na semana passada nós tivemos lá um Hub Maker, que é um parceiro nosso, falando sobre eh, comunicação não violenta, né? E agora, quinta-feira, a gente vai estar falando sobre como o feedback pode transformar a liderança, né? Então, são assuntos muito voltados para comunicação, para relacionamento, né? Para que a gente amenize os conflitos de sobrecarga, indigestos, de separação, de identidade, conflitos existenciais dentro do ambiente de trabalho. Esses conflitos que você citou agora no final, todos são os de maior causa de morte no Brasil, né? No mundo também, Exatamente. né? Né? Então, Alex, nossa, eu sei que você tem um conhecimento tão profundo que muitas vezes eu mesma te escutando muita coisa eu não entendi. Por isso que eu vou buscar mais no teu site, né? Como eu comentei lá no começo, você está há muitos anos à minha frente nesse conhecimento, né? Então a gente tem sempre a aprender mais para se aperfeiçoar e ser um melhor profissional, né? Então eu te agradeço muito, agradeço também o pessoal que dispôs de estar aqui agora ao vivo, né? A gente não vai responder perguntas agora porque o tempo já foi, mas se tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Alex pelas informações que eu vou colocar abaixo do vídeo. É isso, Alex? Tá bom, gratidão, Silvina, né? Estamos todos juntos. Você é fantástica no seu trabalho, no conhecimento, na entrega, na transformação. E temos conhecimentos diferentes, eu sempre digo isso, né? E somos chamados a ter esses conhecimentos diferentes. Seria chato se todo mundo no mundo soubesse a mesma coisa, né? Porque nós estamos aqui para nos completar, né? Aí eu trago essa fala de que todos somos hub. E para fechar, uma coisa que eu trago na cultura da empresa é de que ninguém está isolado. Todos nós estamos conectados numa evolução constante. É isso. Gratidão.